Seja bem-vindo ao programa Janela Aberta. O meu convidado de hoje é natural das Taipas, Guimarães, é licenciado em Filosofia e Desenvolvimento de Empresas pela Universidade Católica, pós-graduado em Finanças e Fiscalidade pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, MBA, Master Business Administration em Direção-Geral de Empresas, UDEM, Escola de Negócios Espanhola. É quadro do Banco BPI, estando neste momento em licença sem vencimento, tendo anteriormente desempenhado funções no Banco Português de Negócios, Banco Internacional de Crédito e Espírito Santo, depois de ter ingressado no Millennium BCP. Foi presidente da direção da Taipas Turitermas no período de 2009 a 2019. É também presidente do Centro Social Padre Manuel Joaquim Sousa, uma IPSS. Atualmente é vereador da Câmara Municipal de Guimarães, com vários pelouros, entre os quais Finanças, Economia, Património, Modernização Administrativa, Sistemas de Informação, Sistemas Inteligentes e Desporto. Ricardo Jorge Castro Ribeiro da Costa é candidato a presidente da Federação Distrital de Braga, do Partido Socialista. Depois de um pequeno intervalo, estaremos de volta para a entrevista. Regresse connosco. A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 16 anos a construir o futuro. A sua vida tem novos projetos. A MCO tem a solução de crédito à sua medida. Habitação, automóvel, pessoal, consolidado. Encontre a solução. Realize os seus projetos. Saiba mais em amco.pt. Na Conti Service encontra profissionais que o podem ajudar e aconselhar. Antes de sair para a estrada, venha à Recalstagem Famalicense e faça uma verificação à sua viatura para uma viagem em segurança. A Recalstagem Famalicense deseja-lhe uma boa viagem. Recalstagem Famalicense Conti Service, especialistas em pneus e manutenção automóvel. Estilo. Dizem que se vê. E ouve-se dizer que se tem. Nasce connosco. Cria-se. Vive-se. Experimenta-se. Conduz-se. Estilo, uns têm, outros não. Toyota CHR híbrido agora pode tê-lo, com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt. Estamos de regresso para o Janela Aberta com o Dr. Ricardo Costa, que é candidato a presidente da Federação Distrital de Braga do Partido Socialista. Agradeço, antes de mais, ter aceitado o convite e estar connosco neste Janela Aberta. E começava por lhe perguntar, isto é um compasso de espera que desgasta um pouco um candidato, não é? Muito bem. Boa tarde a todos, em primeiro, para quem nos ouve, e agradeço muito o convite que o Famalicão Canal me fez e é com muita honra que aqui estou a falar convosco. Sim, é um desgaste para quem espera que se agendem umas eleições, mas temos que compreender que esta altura de saúde pública é fundamental. Obviamente, neste momento, neste período de desconfinamento, estamos à espera que as eleições sejam marcadas o mais rapidamente possível e, portanto, até porque é necessário retomar a nossa atividade diária e há desafios muito importantes para vencer do ponto de vista daquilo que é uma reposição, se quisermos, até da democracia e, portanto, estamos a 1 ano e 3 meses de eleições autárquicas e é importante construir e é importante nós, obviamente, que com as divergências que temos entre os candidatos, mas é importante que esta fase passe rápido para agregar
chegamos para dar as mãos, porque aquilo que importa é servir a comunidade. E, portanto, é fundamental que este período seja o mais rapidamente possível, que passe e que seja nas eleições. Muito bem. Como é que descreve a situação do Partido Socialista no Distrito de Braga? Bom, isso é uma pergunta... Sim, obviamente que essa pergunta impõe-se, obviamente. Quando eu decido ser candidato, obviamente sou candidato porque sou militante de base há mais de 20 anos, e isso é uma condição fundamental. Qualquer militante pode ser candidato a presidente da Federação de Braga, ou outra qualquer federação, obviamente, mas eu sou candidato porque percebo que o modelo que havíamos seguido e que estávamos a seguir está completamente esgotado. Eu acho que as pessoas foram importantes no seu devido tempo, deram o seu contributo e devemos louvá-las, obviamente. Devemos reconhecer que fizeram um trabalho, mas que neste momento esse modelo está esgotado. E está esgotado, nós olhamos pelo Distrito de Braga todo, pelos 14 concelhos, e percebemos que somos poderes em 4 concelhos e 2 deles com candidatos independentes. Nós, de 14 concelhos, tivemos 7 candidaturas independentes contra o Partido Socialista, de pessoas que militavam no Partido Socialista e que, obviamente, se dividiram. E eu acho que isto é que não pode acontecer no Partido Socialista. Obviamente que há divergências, obviamente que pensamos de forma diferente, mas temos de ser capazes de agregar. E esta mensagem não tem passado no Distrito de Braga. É obviamente que nós olhamos para vários concelhos e percebemos claramente que a estratégia, ou a ausência dela, se quisermos até, tem sido dividir para reinar. E não é possível, porque o cidadão, a comunidade está atenta e espera dos partidos políticos responsabilidade e, obviamente, foco naquilo que deve ser uma gestão do território. E isso não tem existido. Obviamente que eu vejo o Distrito de Braga, um distrito, se há marca que o José Joaquim Barreto deixou neste distrito, foi a marca da divisão. Isso as pessoas não gostam, não suportam e querem é que haja partidos para resolver os problemas do dia-a-dia das pessoas. E isso não tem existido. Obviamente não tem existido partido, não tem existido ideias e eu diria que este partido, neste momento, está dotado de uma gestão claramente administrativa. Isso não é possível. Aliás, o Dr. Ricardo tem uma visão diferente, Joaquim Barreto tem também, olha mais para os números da Assembleia da República, o Dr. Ricardo Costa olha mais para a importância de ter autarcas a gerir, do Partido Socialista a gerir estes 14 concelhos, não é? Deixa-me dizer-lhe uma coisa que eu acho que é fundamental. Nós, antes de decidirmos os candidatos nos concelhos, temos de ter um chapéu global no distrito. Temos que ter uma estratégia. Este distrito é demasiadamente importante para andarmos sem uma estratégia global, sem aquilo que deve ser um pensamento e um caminhar que o distrito deve ter. Eu próprio fui desafiado por vários canais de rádio para debater com o José Joaquim Barreto. Eu aceitei todos os desafios que me colocaram. E o que me disseram é que o José Joaquim Barreto nunca aceitou debater comigo as ideias para o distrito. E o que está aqui em causa nem é a pessoa Ricardo Costa, nem o militante, nem é a pessoa Joaquim Barreto e o militante. O que está em causa são as ideias, são os projetos, são os propósitos. E isto, claramente, eu não vejo do outro lado. Nós discutimos a nossa moção em Famalicão, onde estamos hoje, discutimos a nossa moção, colocamos essa moção a debate, discutimos com militantes, um período que existiu para que as pessoas, os militantes base, pudessem dar contributos, teve em discussão, e depois fechámos-la, obviamente. E é uma moção que tem cabeça, tronco e membros. É uma moção que se debate o partido, que se fala da democracia, que se fala de ideias, que se fala até da possibilidade, eu acho que é um objetivo que nos devemos debater, que é a constituição de uma área metropolitana de Braga. Nós não faz sentido, em minha opinião, e a opinião daqueles que estão para comigo, existirem, na minha opinião, duas cimos do Ave e do Cávado, quando juntos seríamos muito mais fortes. Isto é fundamental. Nós temos dos concelhos mais exportadores do país, portanto, Guimarães, Braga, Famalicão, onde estamos também, e, portanto, Barcelos, entre outros, e não temos sido capazes, na minha opinião... E na cultura temos o quadrilátero. Exatamente, quando falei disto é o quadrilátero urbano, mas este quadrilátero urbano faz sentido ser forte, porque quanto mais forte,
por osmose, é todo um conjunto de concelhos que ganha, desde Vila Verde a Amares, desde Faf, e portanto faz sentido defender este quadrilátero urbano porque dentro dele existe um potencial muito forte ao nível económico, ao nível cultural também e ao nível desportivo também, tem que se dizer isto, para que nós possamos, obviamente, dar as mãos e para juntos criarmos mais sinergias. E quando defendo uma área metropolitana de Braga, é claramente para fazer esta função, porque nós somos um distrito muito forte do ponto de vista económico, industrial e cultural, como acabei de falar. Mas repare, nós não temos uma linha férrea a ligar a este quadrilátero urbano. E um dos projetos que nós defendemos, do ponto de vista da mobilidade, é a criação desta mobilidade. Enquanto que a Europa andou bem no ponto de vista daquilo que é a descarbonização dos territórios, nós não temos um comboio que ligue de forma direta este quadrilátero urbano. E quando se fala em mobilidade, não é só, obviamente, questões de ligações férreas em estradas. Quando se fala em mobilidade, é crescimento de um território no seu todo, do ponto de vista daquilo que deve ser o seu urbanismo, do ponto de vista que deve ser a construção e a constituição das cidades inteligentes, dos territórios inteligentes, dos desafios tecnológicos que se colocam no futuro, porque o novo paradigma de desenvolvimento é um desenvolvimento mais tecnológico, é um desenvolvimento mais de interação entre a pessoa, o meio urbano, mas do ponto de vista tecnológico, de que forma é que se pode constituir living labs do ponto de vista das cidades, dos hubs tecnológicos que estão aí e, portanto, faz todo sentido pensar o território no seu todo. E não podemos ter planos estratégicos de desenvolvimento urbano, na minha opinião, neste distrito, que são diferentes. Há um para cima do Ave, há outro para cima do Cávado. Mas aquilo que eu defendo é que se fundam e que ganhem escala, que ganhem força, porque só assim é que vamos conseguir defender o reforço de fundos comunitários para desenvolver os territórios e para os tornar mais competitivos. Isto é fundamental. Exato. Relativamente aos momentos que se vivem na política, considera que se acentua uma má qualidade na política e que os bons muitas vezes são afastados ou desistem, não é? A qualidade do serviço prestado à comunidade muitas das vezes fica aquém daquilo que promete-se e depois não se cumpre, não é? É um bocadinho por aqui esta figura. Como é que os políticos conseguem dar a volta quando não têm, digamos, capacidade e conseguem ganhar o lugar quando depois ficam muito aquém daquilo que... Bom, essa questão é uma questão importante, é uma questão fundamental, mas nós podemos estar aqui uma hora a falar sobre isso. Mas acho que é importante falar sobre isso, até porque, sendo eu quadro de um banco, sou quadro do Banco BPI, e eu considero que a política não deve ser cadastro, deve ser currículo. E há uns anos esta parte nós temos verificado que efetivamente o cidadão olha para o político desconfiado, desacreditado, descredibilizado. E olha porque efetivamente os políticos não sabem quando devem sair. E não sabem quando devem sair e não sabem falar a verdade. Permitam-me que aqui o diga. Eu defendo que a política deve ser uma política feita de verticalidade, de valores, de pensamentos, de ideias. Quando nós não temos estes comportamentos e já estamos escutados, eu acho que é hora de dizer, venha ao próximo. Porque é como tudo na vida, é como nas empresas, é como nos produtos e serviços. Eles vão vencendo, mas em determinada altura temos que inovar para voltar a crescer. Seja ao que nível for. E na política é exatamente igual. Primeiro temos que dizer aos militantes, à sociedade civil, à comunidade, que queremos ser presidente da federação, neste caso, mas temos um projeto. Não queremos ser só para gerir lugares administrativos, para colocar A e B, para gerir amizades, se quisermos, e interesses. Isto o cidadão abomina e os militantes não gostam disto. Os militantes querem um partido forte, democrático, credível, que ouse fazer diferente, mas que pense o território. Porque os partidos têm que existir para servir as comunidades e as pessoas e não para servirmos deles. Isto não é demagogia, não é teoria. Quem me conhece sabe bem a minha forma de estar. Até porque este desafio que eu abracei é um desafio, obviamente, ambicioso, é um desafio que nunca ninguém ousou desafiar, permita-me o pleonasmo, mas que é hora de dizer basta. É hora de dizer primeiro as pessoas, primeiro o território, primeiro a comunidade, porque o cidadão e os meus filhos, os seus filhos, os nossos netos daqui a uns anos querem ter um território melhor para obviamente obter o seu salário, para se fixar neste território. Porque há pessoas que
que estão, por vezes, na política têm medo. Têm medo porque dependem da política. E quando me dizem, sabes que eu tenho uma família, não posso... Eu até gostava de te apoiar, até gosto das tuas ideias, da tua forma de estar e de ser, mas sabes como é que são as coisas? Eu diria que tem que ser o pensamento, tem que ser ao contrário. Porque se nós temos filhos, se temos netos, devemos preocupar com eles. Garantir o futuro. Temos que garantir o futuro, temos que nos desafiar a nós próprios. E, portanto, eu acho que as pessoas têm que perceber de uma vez por todas que isto não é contra ninguém, não é magoar ninguém. É apenas um propósito, uma estratégia e pensar de forma diferente. Eu acho que 40 anos de poder Joaquim Barreto de forma direta ou indireta, eu acho que é hora de dizer obrigado, Sr. Engenheiro Joaquim Barreto, mas é hora do novo rumo, do novo pensamento e numa nova forma de estar. O modus operandi desta federação que está completamente esgotado. Exato. O Joaquim Barreto, ele agarra-se um pouco às estruturas, aos líderes, digamos, para esta nova eleição, não é? Mas Ricardo Costa vai mais às bases e a todos, em geral, mas também considera que as bases são importantes. Portanto, todas estas opiniões são importantes na sua eleição. É com isto que está a contar. Esse é o problema da política. É que o problema da política e dos políticos, quando chegam a determinados cargos, e vou dizer isto com toda a frontalidade, acham que ouvindo apenas as cúpulas resolvem os problemas. Quando o problema está na base. A maior parte dos problemas são os cidadãos que os sentem e que os sabem. São os militantes, neste caso, estamos dentro de um partido, que os sentem e que os sabem. E os militantes têm que ser ouvidos. Para mim, a opinião do militante de base é tão ou mais importante que a opinião do elemento da cúpula. Obviamente que respeitamos quem lidera as conselhias, obviamente que respeitamos opinion makers dentro dos partidos, não tem qualquer problema, porque há pessoas excepcionais em várias áreas, desde a educação à economia, aos transportes, ao ambiente, e temos que ouvir essas pessoas, mas temos que ouvir o problema do militante de base. Porque o problema do militante de base é o nosso problema. E nós não temos sociedades mais justas se não formos capazes de resolver os problemas das pessoas. Enquanto nós não percebemos que o problema dos outros é o nosso problema, nós não conseguimos criar territórios mais competitivos, onde todos fazem parte. Porque nós, nos partidos, temos que nos deixar, permita-me esta opinião, de fazer claramente mobilizações em prol de uma eleição e só se lembrarmos dos militantes quando precisamos do voto deles. E, portanto, esta campanha que nós fizemos e vamos continuar agora a fazer, que foi interrompida devido ao Covid-19, que vamos retomar, tem sido uma campanha de proximidade, de auscultação constante dos problemas das pessoas. Nós temos ido às conselhias. Eu tenho visitado algumas conselhias e falado com os militantes de base, onde fomos apresentar, obviamente, a nossa moção, que é uma moção global, que toca em vários pontos fundamentais e que os militantes têm-se mobilizar para participar e querem ser ouvidos. Eu sinto claramente uma necessidade dos militantes fazerem ouvir, de demonstrarem que não está tudo bem. E não está. Não vale a pena nós pintarmos o quadro de cor-de-rosa quando ele não é cor-de-rosa. Embora cor-de-rosa é a minha cor do meu partido, mas o quadro não é cor-de-rosa neste momento. E nós vemos por esses conselhos fora problemas em tudo quanto é lado. Até em conselhos que eu consegui unir algumas pessoas, e dou um exemplo claramente em Vila Verde, consegui unir pessoas que não se falavam, que criaram divisões foram criadas por esta federação, que conseguiu unir pessoas e já estão a tentar dividir as pessoas outra vez. Portanto, este não é o caminho. O caminho que os militantes querem e que a comunidade quer é um caminho de construção onde todos cabem. Obviamente que, quando temos que tomar decisões, não vamos agradar a todos. Mas isso, se nós dissermos aquilo que vamos e qual é o propósito que temos, as pessoas percebem que nós não vamos para um caminho diferente. Isso é que é fundamental. Temos que credibilizar o partido e os partidos, mas falando da verdade, dizendo às pessoas, eu disse ao que vinha. Eu não disse que ia fazer uma coisa diferente. Eu disse que queria constituir e construir uma área metropolitana de Braga. Eu vou defender isso? Obviamente que sim. E o Norte tem que ter um peso fundamental. Nós não podemos continuar a ser tratados da forma como somos. Quando eu digo ser tratados da forma como fomos, refiro-me claramente, vou dar um exemplo. Nós temos um dos governos maiores da história. Há apenas um secretário de Estado deste distrito de Braga. É uma pessoa independente que eu conheço bem, por acaso, e muito competente, não é isso que está em causa. Agora, repare, eu pergunto,
no meio de 600 mil pessoas, onde temos uma economia pujante, forte, onde temos militantes fantásticos, com capacidades enormes, não há ninguém que possa ocupar um lugar de destaque no governo. Não é só porque queremos ocupar um lugar de destaque, é porque é necessário dividir o poder. É necessário termos alguém em Lisboa que defenda o Distrito de Braga. Porque em Braga também há conhecimento, também há competências, também há valores. E também há economia, e muito forte. Quando nós temos num saldo de balança comercial no Distrito de Braga cerca de 3 mil milhões de euros positivo, eu tenho dito isto várias vezes, o senhor olha para Lisboa e a balança comercial é 11 mil milhões de euros negativa. Portanto, nós criamos riqueza, nós acrescentamos valor, temos conselhos pujantes, industriais, fortes, temos competências, temos centros de conhecimento e não temos ninguém que possa ir para o governo. Não é porque nós queremos um lugar no governo, não é isso. É porque é necessário dividir o poder e aportar valor daquilo que é um distrito forte e pujante. A representatividade é importante. A representatividade é importante. Porque se ganhar o Distrito de Braga, é Portugal que ganha. Exato. Percebe? E é aqui que eu acho que não é possível. Uhum. Esta pandemia, aliás, veio, como falou no início desta sua intervenção, veio mudar muitas rotinas das pessoas e as exigências são ainda maiores. No seu plano estratégico, já tem aqui novos projetos devido a este cenário? Deixe-me dizer-lhe uma coisa que é fundamental. Esta pandemia, em tudo há pontos fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades. Se fizermos uma análise de SWOT, em tudo isto é possível. E esta pandemia tem uma coisa muito positiva. Veio fazer uma coisa que estava a acontecer de forma envergonhada, que é a transformação digital. Há 10 anos atrás, quando eu fiz uma apresentação de um projeto de inovação para a indústria ao Ministro da Economia de então, e é o atual, o Ministro, o Dr. Pedro Cisa Vieira, o InoVG, um projeto de inovação para a indústria. Claramente tinha vetores estratégicos que iam nesta esteira. A robotização, a inteligência artificial, a tecnologia, o design, vetores, a economia circular, vetores que eram fundamentais há 2 anos, mas que hoje estão na linha da frente. Repare que hoje a Zoom, a plataforma Zoom, vale mais do que 7 companhias aéreas juntas. E porquê? Porque, obviamente, criou-se aqui uma necessidade. E eu costumo dizer que para vencer os desafios do futuro, seja onde for, nós temos que ser capazes de criar a necessidade. E esta pandemia tem uma vantagem, é que veio acelerar um processo de transformação digital que estava a acontecer de forma envergonhada. Porque já se falava no e-commerce há muitos anos. A Farfetch, por exemplo, a empresa de Guimarães, lançou uma plataforma em 2007. Passaram 13 anos. E hoje, cada vez mais, faz mais sentido. E, portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é que já na nossa moção, a inovação ao nível da economia e da indústria já vai nesse sentido. Ou seja, nós não sabíamos da pandemia, mas já estávamos a criar a necessidade para acelerar a transformação. Porque eu acho que uma federação não pode ser apenas uma federação para gerir, como disse no início, de lugares. Tem que ser um elemento indutor e consciencializador da mudança. E porque só assim é que nós somos capazes de incutir nos cidadãos, nas empresas, na sociedade em geral, um agente de mudança. Agora, se nós não temos ideias, se nós não temos projetos, se nós não temos propósitos, que é o que esta Federação neste momento está a fazer, não está despida de conteúdo, permita-me que o diga, nós não somos capazes de introduzir dinâmicas. E aquilo que nós temos na nossa moção é claramente uma proposta e um projeto para o futuro. E, obviamente, que já vai nesse sentido quando me fala na questão da pandemia. Obviamente que nada será igual. Mas nada será igual porque já não tinha que ser. A pandemia só veio acelerar um projeto que nós já tínhamos na nossa moção. Porque hoje em dia vemos que já se criam plataformas para vender no comércio tradicional, as empresas querem estar no online, já iam estando, se reparar, mas não com a força que já deviam estar. Porque em 2050, aquilo que se prevê é que 50% do produto interno bruto mundial tem que ser via comércio eletrónico. E, portanto, nós estamos muito aquém disto, muito aquém. E nós temos claramente que mudar. Este paradigma tem que alterar. Porque quando se fala em comércio eletrónico e quando se fala neste novo posicionamento que o mundo assume, nós falamos também em mobilidade, nós falamos também em ambiente. Repare que eu, se precisar de comprar um medicamento ou se precisar de ir a um restaurante, eu hoje em dia, em casa, à distância de um clique, consigo com que isso venha até mim. O conforto que isto gera, no meio ambiente, por vista da mobilidade. E, portanto, repare, eu costumo dizer que a maior empresa de automóveis do mundo não tem automóveis, que é Uber.
É uma plataforma que surgiu e que veio claramente alterar o modelo de negócio. E o que nós temos de ser capazes de fazer no futuro é exatamente isto. Eu sou a favor da constituição e permite também construção, se quisermos, de hubs tecnológicos. E acho que cada território, cada concelho devia ter o seu hub tecnológico. Quando eu falo no hub tecnológico, é claramente ter um espaço central onde possa confluir três pilares fundamentais. O pilar da governança, neste caso, o município, o pilar dos centros de conhecimento e o pilar das empresas. Aquilo que eu tenho chamado de triple hélice, daquilo que deve ser a nova aposta na economia. Porque nós só vamos conseguir vencer os desafios da economia no futuro e só conseguimos pagar melhores salários, fixar pessoas, se conseguimos melhores margens naquilo que produzimos e vendemos. E isso só se consegue criando a necessidade do produto ou serviço. E, portanto, não se consegue sendo meros prestadores de serviços. O problema, na minha opinião, do país, na economia tem sido este. Nós somos excelentes, temos das empresas melhores do mundo, do ponto de vista daquilo que é qualidade, do serviço prestado, da rapidez, da confiança, da credibilidade. Mas falhamos na propriedade intelectual, na criação de marcas e patentes. Não temos sabido fazer isto. Até temos centros de conhecimento fantásticos, têm marcas e patentes fantásticas ao nível da inovação, da investigação, mas depois não conseguimos fazer a materialização disto na economia real. E, portanto, porque nós temos que começar a pensar em Portugal, não só como pessoas de confiança, como bom turismo, mas também como se pensa na Alemanha. Quando a gente pensa na Alemanha, costumo dizer isto, pensamos em marcas como BMW, Mercedes. E, portanto, nós temos que começar a pensar em Portugal com as nossas marcas. E porquê? Porque isto acrescenta valor. Nós não podemos continuar a fazer como se faz neste distrito e em alguns concelhos. Fazemos peças de vestuário que saem daqui e que custam 25, 30 euros, e que saem daqui, esse valor já custa um pouco menos, e são vendidas depois, o mesmo produto é vendido num outro país a 150 euros. Repare na margem enorme que não fica cá. E, portanto, nós não podemos continuar a fazer feiras internacionais onde pagamos valores avultadíssimos para estar lá presentes e que depois, ainda por cima, são as marcas deles que vencem. Nós fazemos cá os produtos, fazemos cá tudo aquilo que é, se quisermos, o artefacto, seja ele do ponto de vista material ou imaterial, e a seguir a margem fica muito reduzidíssima e, portanto, nós assim nunca vamos conseguir pagar salários ao nível que os jovens precisam que se lhes pague. Porque, repare, nós temos as juventudes melhores formadas, nós estamos no caminho certo, do ponto de vista daquilo que é a formação das pessoas, mas se nós não conseguirmos mudar o paradigma económico do país, nós vamos perder este conhecimento, este intelecto. Não podemos perder. Os recursos humanos são fundamentais para o desenvolvimento dos territórios. E se não percebemos isso atempadamente, vamos andar a correr atrás do prejuízo. Vamos precisar de imigração para poder responder às necessidades que o país tem. Isto não é possível, nós temos de ser capazes, porque esta transformação digital veio trazer problemas complexos, mas veio responder também a questões do dia-a-dia. E estes recursos humanos, com este conhecimento, serão capazes de criar produtos e serviços para responder melhor às suas necessidades e para que o país possa pagar melhores salários. E só com esta triple hélice, com estes hubs tecnológicos, porque a tecnologia está aí, não vale a pena nós queremos andar para trás, não vale a pena, e portanto eu acho que o futuro é muito mais tecnológico, é muito mais robotizado, é muito mais inteligência artificial, é muito mais conectado, e portanto também não entendo a falta de conectividade em alguns territórios, não é possível, e portanto a conectividade, as redes de internet estão hoje para o nosso desenvolvimento como a eletricidade estava há 50 anos atrás, e portanto não é possível continuarmos a territórios que não estão conectáveis, não é possível isto. Mas aqui nesta ideia que deu ainda agora, que quando uma peça sai de Portugal e vai ser vendida a 500%, porque é disso que se trata, os dois perdem a empresa e perde também o Estado. Porque é que o Estado não faz investimento nesta área? Porque é que não aposta nas patentes? Porque vai ganhar dinheiro também, nos impostos, acaba por ganhar mais e valorizar também as suas empresas. É aí que está o cerne da questão. Esta pandemia era e é ainda uma oportunidade única para que o governo português possa, junto dos centros de conhecimento, junto das empresas, acelerar processos de transformação. Eu quero que reflita comigo neste sentido.
Nós estamos num período em que as empresas, infelizmente, estão agora a retomar aos poucos, mas se a Europa não abrir, não adianta Portugal retomar, porque os canais de distribuição não funcionam, portanto é um mercado que todo ele não funciona, é um mercado em conjunto e nós, cerca de 50% das nossas exportações, ou melhor, 80% das nossas exportações é para o mercado europeu. E, portanto, se nós não conseguirmos abrir o mercado europeu, retomarmos sozinhos, não adianta muito. Estamos parados. E, portanto, aquilo que eu tenho defendido é que os fundos comunitários que o Governo está a alocar, e bem nestas linhas de financiamento para, obviamente, ser capaz de estancar a ferida, eu acho que também temos que fazer uma coisa em simultâneo, que é, junto dos centros de conhecimento, junto das autarquias e junto das empresas, definindo, obviamente, uma estratégia global, a alocação de fundos para a criação de novos produtos e serviços. Precisamente para ir de encontro àquilo que está a dizer. Para a criação de marcas e patentes. Porque é uma forma de financiar recursos humanos, primeiro, não é? É uma forma de pôr os centros de conhecimento a trabalhar conjuntamente com as empresas e com a governação, a tal construção da Triple Hélice, e de forma, no fundo, a criar necessidade para o futuro. Porque se nós não formos capazes de fazer esta mudança, nós vamos continuar a ser meros prestadores de serviços. E porquê é que eu defendo esta triple conjugação? Porque o tempo dos empresários é diferente do tempo dos académicos e dos políticos. O tempo dos empresários foi ontem. E só quem não percebe permita-me, esta análise, esta reflexão, é que é capaz de pôr as pessoas a trabalhar de forma isolada. Enquanto que antes o segredo era a alma de negócio, hoje em dia a cooperação é que vai vencer o futuro. E esta cooperação tem que ser feita nesta triple hélice, porque o centro de conhecimento tem um tempo de investigação, de maturação, de inovação, tem os seus tempos, tem os seus timings. Acontecem de forma menos acelerada, porque se calhar não é necessário acontecer de forma tão imediata, mas as empresas e os empresários, eu noto isso no meu dia-a-dia, que me relaciono com as empresas e empresários todos os dias, eles precisam das coisas para ontem. Quando eles nos ligam, eles já queriam ter o problema resolvido ontem. E, portanto, eles já nem sabem, eles querem que a coisa se resolva de imediato. E, portanto, nós, políticos, é que temos de ser capazes de orientar, é que temos de ser capazes de definir as diretrizes. Para onde é que queremos caminhar? Para depois conseguir conjugar estes dois mundos e estas duas realidades diferentes. Porque os centros de conhecimento têm que também ter capacidade de inovar isoladamente, mas têm que ser capazes de fazer aquilo que eu tenho chamado de incubação industrial. O que é isto? Nós temos defendido muito as startups, o empreendedorismo, temos colocado dinheiro nestas áreas, e bem, mas o que é certo é que em cada 10 startups há uma que vinga, ou duas. Portanto, é uma porcentagem muito reduzida. Não tem mal. Porque há sempre uma ou duas que vão vincar. E temos de ser capazes de introduzir esta forma de estar na sociedade, até para que os jovens possam desenvolver os seus próprios negócios. Mas repare, como é que seria a porcentagem de sucesso se eu desafiasse as empresas, os centros de conhecimento, a darem as mãos e fazer este processo de incubação dentro das próprias empresas? Eu tenho defendido que devíamos criar uma academia para a indústria. Fala-se em academia digital e pode ser essa academia digital. E quando se fala em academia digital é mais nos vetores que ela deve defender. E estamos de acordo. Mas eu defendo esta academia, mas chamando academia industrial. Porque se eu tiver uma empresa que já tem capital, que já tem fornecedores, que já tem clientes, que já tem um conjunto de stakeholders à sua volta, que já tem mercado até, se eu for capaz de os conseguir desafiar, conjuntamente com as universidades, centros de conhecimento, sejam eles escolas superiores, institutos politécnicos, universidades do Minho ou Lusíada, seja ela qual for, repare, a probabilidade de sucesso era muito maior. E é nisto que eu tenho definido, é a alocação de fundos comunitários de forma coordenada, de forma estratégica e focada naquilo que deve ser, obviamente, o futuro, porque o futuro do têxtil do calçado não será o mesmo de hoje. Nós usamos um calçado para nos sentir confortáveis e para podermos andar, mas o calçado e o têxtil e o casaco e o que vestimos será muito mais tecnológico, será muito aquilo que tem-se falado de internet das coisas, introduzida naquilo que são os produtos e serviços. Nós vamos ter, obviamente, têxteis que no futuro vão ler as nossas pulsações, vão-lhe dizer estás com pouca água no organismo, tens que beber mais água, cuidado, tens diabetes, não tomaste o comprimido. Vai ser isto. A internet das coisas vai invadir aquilo que são os produtos e serviços do nosso dia-a-dia. E nós só conseguimos vencer isto se nós tivermos
quem pensa, quem investiga, quem inova de forma constante, que são as universidades, conjugar com isto tudo. E, portanto, se o Governo for capaz de alterar esta forma de financiar, já existem algumas situações, as candidaturas em copromoção, mas eu acho que a governação, neste caso local, ou neste caso a área metropolitana de Braga, a futura área que eu defendo, ao nível das CIMs, tem que introduzir estes valores e esta forma de pensar diferente. Porque nós temos que ser agentes provocadores de mudança. E a política é para isso mesmo. De forma verdadeira, de forma credível, introduzir estes fatores. Porque se não conseguimos fazer isto, perdemos todos. E, portanto, é disso que se trata. As empresas que vai contactando, que com certeza que são muitas aqui no Distrito, como é que olham para o seu projeto? Eu, obviamente, é um pouco mas vai sentindo confiança. É um pouco chato falar de mim, mas vai sentindo confiança. Não, eu sou sincero, muita confiança. Nós fizemos a apresentação da nossa candidatura em Guimarães, perante 1000 pessoas, e, portanto, onde cerca de 40 ou 50 pessoas eram pessoas que quiseram juntar-se ao projeto, quiseram estar presentes. Uns ligaram, outros eu convidei para estar presentes, e grande parte deles empresários de grande qualidade, obviamente todos são necessários, mas olham para o nosso projeto até de forma, digamos, necessária, disruptiva, inovadora, porque é necessária uma mudança. Porque se nós não formos capazes de introduzir uma mudança dentro do Partido Socialista em Braga, surgem outros movimentos que nós já temos assistido, que, na minha opinião, não dignificam a democracia. Permita-me que diga isto aqui, no sentido de que os movimentos extremistas são sempre muito complicados. E, portanto, mas eles surgem porque, efetivamente, os partidos ditos normais, se quisermos, não têm sabido e não têm sido capazes de responder às necessidades das pessoas. Nós temos que ouvir os jovens, temos que ouvir os mais velhos, temos que ouvir os militantes. E esta Federação não tem sabido ouvir as pessoas. Tem gerido as coisas a seu belo prazer. Não tem estado presente quando é necessário. E, portanto, só assim é que se explica que em 14 conselhos estamos poder apenas em 4 e 2 deles com listas independentes. Portanto, isto não pode acontecer quando nós fomos já a partir dos principais conselhos. Estamos no Conselho de Famalicão e, felizmente, neste momento liderado pelo Eduardo Oliveira, que tem feito um excepcional trabalho, e deixe-me que eu diga aqui, sem problema rigorosamente nenhum. Eu tenho acompanhado com muita proximidade o Conselho de Famalicão, porque o Eduardo me tem solicitado e tem ajudado em algumas situações, mas percebo que se quer construir um projeto diferente, um projeto de futuro, um projeto onde todos cabem, onde acabou a divergência, onde todos fazem parte. E se nós tivermos este comportamento ao nível dos conselhos todos, nós vamos vencer muitas câmaras, não tenho dúvidas. E portanto, quando me perguntam como é que olham de forma muito positiva, obviamente... Eu coloquei-lhe esta questão precisamente porque numa federação que está muito parada, um candidato que chega com ideias, e nota-se, quando estamos a conversar consigo, salta que de facto tem muitas ideias. Portanto, os sinais também são evidentes. Não, os sinais exteriores, quer da sociedade civil, quer dos militantes, são muito positivos. Portanto, eu não estaria a ser verdadeiro se dissesse que não são positivos. São muito positivos e claramente querem uma mudança. E, portanto, mas há variáveis que nós não controlamos e, portanto, as variáveis do medo, as variáveis da distribuição de lugares, nós não controlamos. Mas eu também não quero que as pessoas votem em mim só porque com a possibilidade de almejar um lugar, com todo o direito que as pessoas tenham, obviamente. Eu quero que as pessoas votem em mim e no nosso projeto, na nossa lista de delegados, e seja em cada concelho, porque nós temos um projeto. Porque temos um propósito, temos uma estratégia, a vários níveis, é transversal, ao nível da educação, ao nível da economia, do desporto, ao nível da organização interna do partido. O partido não funciona. As pessoas querem falar com a Federação e não sabem com quem é que vão falar, não sabem quem é o interlocutor para as autarquias. Há problemas em concelhias, até de pagamentos de rendas, repare-se só. Concelhias que estão completamente abandonadas. Num distrito com esta dimensão e com esta importância, isto não pode acontecer. E os militantes têm que responder a isto no dia que forem votar. Que esqueçam a questão das animosidades, das divergências do ponto de vista pessoal. Que se concentrem no projeto, nas pessoas, nas ideias, nos territórios. E que pensem que, como eu começava no início, que temos filhos. E isso é que deve ser a importância maior
para criarmos um território mais encarar o competitivo futuro. e não de medo. Não é porque temos filhos que não vamos mudar. É temos filhos, porque temos filhos é que temos que mudar efetivamente. Porque nós queremos que eles sejam mais felizes neste território e não queremos que ele acabe o seu curso com a sua capacidade de pensar, refletir e fazer diferente e que imigre, porque aqui não encontrou as suas oportunidades. Se nós temos empresas pujentes, fortes e que são capazes de estar internacionalizadas em mais de 30 países do mundo, nós temos de ser capazes de essas empresas estarem cá a produzir e pagar melhores salários cá. Mas só com este processo de transformação que eu lhe falei anteriormente é que somos capazes de introduzir essa mudança. Há pouco falou que é necessário ter políticos na região e a representatividade em Lisboa, mas cá também assegurar essas condições para o trabalho e dizia há pouco numa nota sua à imprensa que falava sobre a TAP. Esta diminuição dos voos a partir do aeroporto do Norte, o aeroporto de Sá Carneiro, pode prejudicar e muito não só a economia como também o turismo. Eu sobre a TAP fiz uma nota à imprensa e fiz um artigo de opinião sobre isso até, porque eu considero, e permita-me que dê aqui uma ideia, não porque não sou membro do Governo, mas que eu acho que se fosse membro do Governo, a TAP tem que ser efetivamente pública. Mas eu vou-lhe explicar porquê. Porque eu sou do Partido Socialista porque defendo em determinadas matérias, ao nível da economia, é nisto que se trata neste momento, alguma intervenção do Estado. E se há matéria que tem que haver intervenção do Estado, é esta. Porquê? Não só porque vamos lá meter dinheiro e temos que pedir contas, não é só por causa disso. Eu bem sei que alguns têm defendido, se o Governo vai salvar a TAP, tem que ficar a controlar a TAP. É uma opção, é uma ideia, é uma posição. Mas eu vou muito mais longe do que isto. Porque, repare, nenhum país consegue definir o seu posicionamento e a sua estratégia de crescimento do futuro sem um canal de distribuição. E aqui é que está a questão. É que a TAP é que pode ajudar a definir qual o posicionamento geoestratégico de Portugal no mundo. O que é que eu quero? Eu quero crescer para onde? Para a Alemanha? Para a França? Para a Espanha? Para a China? Mas para eu poder definir este crescimento, esta estratégia, obviamente com as plataformas eletrónicas posso fazê-lo de uma forma fácil, mas tenho de ter um canal de distribuição. Eu costumo dar um exemplo que o sucesso da Coca-Cola no mundo é maior que o da Pepsi-Cola porque a Coca-Cola dominou os canais de distribuição no mundo. Embora a Pepsi-Cola, há uns anos, vendia muito mais nos Estados Unidos do que a Coca-Cola. Mas, no mundo inteiro, a Coca-Cola é muito mais conhecida e muito mais pujante, muito mais presente. Aqui é um pouco idêntico. Ou seja, eu só consigo definir um posicionamento estratégico daquilo que quero ser no futuro, no meu país, se tiver o meu canal, se tiver a minha empresa de voos portuguesa. Independentemente da minha porcentagem do capital social, eu poder ser maioritário e poder entregar num contrato de concessão a TAP. Mas aquilo que eu defendo é que a TAP deve ser efetivamente pública e com gestão pública, em que o Governo, em que o Estado tem que ter uma palavra a dizer fundamental. Porque só assim é que nós conseguimos, lá está, definir o que queremos ser no futuro. E se nós queremos ser no futuro um país de esperança, um país com melhores recursos, um país que pague melhores salários às pessoas, este posicionamento nesta definição é fundamental ter uma companhia aérea portuguesa do país. Aliás, até para um mundo global, em que cada vez mais global, tem que ser assim, não é? Até para podermos comercializar os produtos e chegarem rapidamente. É claramente isso. Nós temos que perceber para onde é que queremos caminhar. E só podemos caminhar se tivermos caminho. E esse caminho faz, obviamente, entre países e com ligações aéreas. E, portanto, eu acho que é possível a TAP ter uma boa gestão, sendo pública, até porque, deixe-me que lhe diga uma coisa, que é uma imagem que eu alterei. Eu cheguei a estas funções públicas e políticas em 2013, como vereador. Eu sou quadro de um banco e a ideia que eu tinha, lá está, a ideia subliminar que me estava presente, é que na administração pública é todo um bando de pessoas que não querem saber, que não querem trabalhar, estão completamente enganados. Eu encontrei dos melhores profissionais que eu encontrei, que trabalharam comigo, posso dizer que foi na administração pública. Existem excepcionais quadros
da administração pública. Ao nível dos municípios, ao nível da segurança social, ao nível das finanças. Agora, as pessoas têm que sentir alento e confiança em quem os lidera. Porque eu costumo dizer que a confiança não se exige, merece. E as pessoas têm que saber que nós merecemos a confiança deles. Não podemos exigir a confiança de ninguém. Isso é o pior que podemos fazer. Eu posso exigir muito ao Paulo, mas se o Paulo não confiar em mim, não me adianta rigorosamente nada exigir. Mas se eu, com as minhas atitudes, os meus comportamentos, lhe transmitir essa confiança, você vai me deixar que eu mereça a sua confiança. Isto é fundamental. E, portanto, as pessoas que estão na administração pública estão algo desiludidas com os políticos. E, se quiseres, também a candidatura surge por causa disso também. No sentido de credibilizar os partidos. Porque para mim era muito mais fácil largar tudo e voltar à minha vida profissional mais tranquila, melhor remunerada financeiramente, sem tantos problemas para resolver, porque quem está na política tem problemas todos os dias e, portanto, não vale a pena. E não tem hora. E não tem hora, sempre, e, portanto, quem sofre é a vida familiar, mas é uma opção de vida, e é uma opção que eu gosto muito, e que a minha família já está preparada para isso, obviamente. Mas eu sou candidato à Federação de Braga precisamente por isso. Porque acho que é chegada a hora de alguém dizer basta. E é preciso ter coragem, obviamente que sim, é preciso ter a ambição, obviamente que sim, e é preciso ter uma equipa. Eu tenho uma equipa de pessoas comigo fantástica, que trabalha connosco, que define projetos, que não tem limites, e tem sido fantástico encontrar em cada concelho pessoas que querem mudar os seus concelhos. Pessoas que estão interessadas em dar o seu tempo, em participar, em contribuir com projetos. E eu acho que isso é fundamental para nós conseguirmos credibilizar os partidos e fazer de que forma que a participação na política seja efetivamente currículo e não cadastro. Eu acho que isto é fundamental. Exato. E relativamente às medidas, ainda no contexto da Covid-19, as medidas tomadas para mitigar o impacto da pandemia no Distrito foram suficientes, na sua opinião? Bom, aí sou um pouco... Assim, nenhum país, nenhum governo está preparado para este género de pandemias, porque isto foi uma travagem a fundo, não é? E, portanto, eu diria que a força da inércia partiu os vidros todos, não é? Seria mais fácil se fosse só num país, o problema foram todos. Por um lado, sim. Por outro lado, obriga também a Europa a ter uma atitude diferente. Se uma pandemia desta acontecesse só num país europeu, se calhar o comportamento da Europa não seria o mesmo que está previsto ser. Ainda não temos essa novidade. Aquilo que eu acho que tinha que ter acontecido, e eu aqui é uma ideia própria, é uma forma de estar na economia, nas finanças, de forma diferente, é que as empresas, efetivamente, precisam de financiamentos para poder suportar os seus custos fixos enquanto estão fechadas. Obviamente que o layoff é uma ajuda muito importante, fundamental, para as empresas poderem se salvaguardar e poder manter o nível de empregabilidade no presente e para o futuro, mas eu tenho alguns dados, de um concelho ao outro, e cerca de 30% de empresas despediram pessoas. Portanto, eu acho que 60% vão manter a sua rota e acreditam que vão retomar em 2020 ainda esse crescimento. Mas eu acho que falhou uma coisa, embora isto aquilo que eu vou dizer não é algo bem aceito para algumas pessoas. Mas as empresas, nós podemos meter dinheiro nas empresas que quisermos, mas são balões de ar. Se elas têm que reembolsar ao fim de X tempo, as empresas têm que crescer, têm que gerar volume de negócios. E aquilo que eu acho que devia ter sido feito ao nível europeu, ao nível mundial até, é aquilo que no fundo querem fazer com este novo fundo dos 500 mil milhões, que é meter nos Estados, os Estados meter nas empresas e ser a fundo perdido. Era isso que devia ter acontecido logo no seu início. Primeiro porque as linhas de crédito que chegam às empresas, com as garantias mútuas, demoram imenso tempo. Eu sei do que falo, porque tenho experiência na banca, e, portanto, isto é uma linha de crédito, chega a uma empresa a passar 2 meses de ser aprovada. Portanto, burocracia numa análise de risco de um banco, depois uma análise da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, depois do IAP-MEI, primeiro que chega... Pode comprometer o futuro da empresa. Não, obviamente que sim, e as empresas precisam dos recursos, lá está. As empresas precisam das respostas ontem. E, portanto, quando há este sentimento, nós temos de ser capazes de responder com esta celeridade. E aquilo que eu acho que devia ter sido feito é fazer uma espécie de cálculo de uma média aritmética nos últimos 3 anos das empresas que estavam a trabalhar e fazer um cálculo de médio mensal do valor dos seus custos fixos e colocar diretamente nas empresas. Devia ter sido assim, logo de imediato. Porque, no fundo, nós vamos pagar essa fatura na mesma. Seja através de layoff, seja através de compensações de garantias que estamos a prestar. Portanto, esses custos vamos tê-los na mesma. E, portanto, eu diria é que, obviamente,
era meter a fundo perdido e depois cada Estado-membro poder provisionar esses recursos no seu balanço. Levar à dívida pública, obviamente que sim, sem qualquer retorno. Teria que ser assim, para ser mais ágil, mais rápido e para, obviamente, evitar algumas falências que vão acontecer. Não tenhamos dúvidas, o desemprego vai aumentar. Aconselho já a subirem 1.400 desempregados a mais em cada mês que passa e, portanto, isto é uma calamidade e vai ter custos no Orçamento de Estado, na Segurança Social. Portanto, aquilo que eu defendia era, no fundo, era tentar estancar esta ferida, metendo recursos diretamente nas empresas, através de um cálculo de uma média aritmética dos últimos 3 anos, média mensal, e colocar os 2, 3 meses desse valor diretamente nas empresas para suportar os custos fixos apenas. Obviamente que não há custos variáveis aqui. Costumo dizer que custos variáveis só acontecem se houver uma atividade diferente. E, portanto, nós temos o custo da eletricidade, que é o custo significativo, e o custo dos recursos humanos. Em vez de estarmos a meter as pessoas em layoff, se calhar se metesse a média continuar a aritmética produzir diretamente nas empresas, continuava a produzir, sem qualquer problema. Eu acho que isto seria mais fácil, mais rápido e mais ágil. Eu transmiti isto a membros do Governo, e um sentimento que eu na altura tive, e fiz chegar isso. Obviamente que a solução, o ótimo é inimigo do bom, não é? E, portanto, não vale a pena estarmos aqui. Agora, o Governo andou muito bem, aqui o Sr. Primeiro-Ministro esteve muito bem naquilo que fez, nas medidas, na rapidez, na celeridade, no acompanhamento dos processos, e só por isso é que temos os números que temos, e tem sido um sucesso. E eu acho que Portugal aí vai retomar mais rápido o seu turismo do que qualquer país europeu, porque o nível de confiança que transmitiu mundial é muito alto, e, portanto, demonstra responsabilidade, demonstra visão de futuro, e eu acho que isso é fundamental, até porque o nosso turismo representa 15% do nosso PIB. Portanto, é fundamental termos em conta que estamos a falar de cerca de 25 mil milhões de euros anual e, portanto, tem aqui algum impacto e isso, quando abrimos as portas, é fundamental e é importante. E era isso que eu também há pouco ia lhe perguntar relativamente à TAP, que também é necessário ter esta companhia de bandeira, porque nós... É um cartão de visita. E temos aqui o turismo, que também nos pode dar muito e pode empregar muita gente. Relativamente, e isto a nível local, obviamente a nível de distrito, as ações de sensibilização, como é que as vê? Tem havido algumas ações de sensibilização para a pandemia? Eu, de forma global, até reconheci o trabalho que os autarcas têm feito. Eu acho que, de forma global, nós temos estado bem. Obviamente que há sempre críticas a fazer, não vale a pena, não é? E, portanto, quando eu digo há pouco o ótimo é inimigo do bom, é isso mesmo. Nós podíamos andar mais rápido, se calhar podíamos ir levar máscaras mais rápido, o gel mais rápido, se calhar sim. Agora, o que é preciso é que as pessoas não tenham medo de vir ao comércio. Eu, em Guimarães, no Conselho, fiz uma visita ao comércio tradicional, onde fiz visitas várias, para que as pessoas percebam que podem vir ao comércio. Eu acho que agora é que as pessoas podem ir mais do que nunca ao comércio tradicional e ir às compras, porque o nível de segurança, o nível de cuidado é de tal forma... Sente-se mesmo, as pessoas estão com medo, porque alguns países geriram isto de forma catastrófica até, e, portanto, alguns líderes mundiais até brincaram que eu me recuso a apelidar e dizer os nomes, porque são coisas que não lembram ao diabo, como se costuma dizer, e transmitiram uma irresponsabilidade catastrófica, e, portanto, não é possível em países como os Estados Unidos, como o Brasil e como outros, aquele nível de irresponsabilidade, e, portanto, estamos a falar de vidas humanas, estamos a falar de pessoas que morriam 1000 e tal pessoas por dia. Portanto, quando a gente olha para os números e quando não são os nossos, lá está, se o problema dos outros não é o nosso problema, nós não sentimos isto, mas isso é um problema nosso. É um problema nosso e, portanto, aquilo que eu tenho dito é que, neste momento, independentemente temos de ter cuidados, obviamente, com Covid-19, eu acho que o nível de segurança de hoje é muito mais alto que o nível de segurança que era em janeiro. Portanto, hoje em dia, eu acho que nós até lavamos as mãos em demasiadas vezes, porque tem que lavar as mãos. Já é quase um hábito que se criou, não é? E, portanto, eu acho que o nível de higiene passou a ser muito maior, e, portanto, até há quem defenda, alguns epidemiologistas defendem que não é preciso lavar tantas vezes as mãos, até porque nós temos que viver com as bactérias, com os vírus, e, portanto, isso é o nosso dia-a-dia, e, portanto, nós estamos aqui a falar, e existem vírus cá dentro, é o nosso dia-a-dia. Obviamente que aqui Portugal andou bem quando tivemos que nos confinar todos para preparar um serviço nacional de saúde que é ótimo, que é fantástico, e ficou demonstrado isso mesmo. E ficou demonstrado também uma coisa que é importante, é que quando há problemas sérios, a intervenção do Estado é fundamental. E hoje em dia, aqueles que hoje defendem um Estado
o Estado, uma ausência do Estado, neste caso liberal, seja ao nível da economia, seja ao nível da saúde, ficou claramente demonstrado que são os Estados que garantem a liberdade das pessoas. Porque se não fossem os governos e os Estados, a nossa liberdade podia terminar ao virar da esquina. E, portanto, isto é importante que tenhamos em conta e que o Estado é fundamental para nos salvaguardar a nossa liberdade. Já falou, eu ia lhe perguntar, tinha aqui uma pergunta para lhe fazer em relação às empresas, as medidas apresentadas vão ao encontro do que esperava, já me respondeu há bocadinho, porque poderiam ter sido de outra forma, não é? Sim, eu acho que a esse nível podia ter sido mais célere, mais rápido. No global andamos bem, embora não há soluções mágicas, não é? Os 15 milhões à comunicação social é também um tema que nos diz respeito a nós, mas é um tema que tem dado muito que falar. Os grandes grupos da comunicação social tiraram bom proveito, uns mais que outros, criou ali uma certa indisposição a alguns, porque não foi equitativo, ou se foi, digamos, pelaquela métrica que há um bocadinho falava que deveria ter sido feita, essa métrica provavelmente não foi muito bem considerada. Como é que vê algumas reações de alguns grupos dos mídia para com esta questão? Bom, se há momento que os mídia foram e demonstraram ser importantes, foi este momento. Este momento em que nós estávamos em casa, nós estávamos constantemente ligados. E ligados por alguém que nos informava, por alguém que fazia o trabalho por nós. E, portanto, aqui o Governo, nestas medidas, obviamente que considerou importante ajudar os mídia, mas acho que é preciso perceber os mídia locais. O que eu acho que nesta distribuição, se quisermos, equidade, de forma como foi construída, temos que perceber que os mídia que estão mais nos concelhos, que não têm uma dimensão nacional, como é o que estamos hoje aqui, Exato. É prejudicado. Não vale a pena estarmos aqui a dizer que não é prejudicado. Aquilo que eu acho é que os próprios municípios, independentemente dos partidos que estão à frente desses municípios, devem ser capazes de ajudar, não subsidiá-los, mas pagamento de serviços daquilo que é o vosso trabalho, que é fundamental, porque nós só conseguimos fazer chegar a mensagem às 600 mil pessoas que existem neste distrito de Braga, com a vossa comunicação social, com os mídia. E, portanto, eu acho que tem que se perceber de que forma é que podemos dignificar mais o vosso trabalho e pagar mais e melhor o vosso trabalho. Eu acho que isto é fundamental, repensar o modelo de financiamento. Refletir até de que forma podemos ajudar. O grande problema do meio disto tudo é sempre como é que olhamos para as coisas. Olhamos para se o Governo financia aquele órgão de comunicação social é porque tem interesses, é porque está à espera de ter resultados e, portanto, mas se as coisas forem equitativas, nós já não vamos olhar para isto de forma conotativa. Já vai ser uma forma denotativa sobre aquelas questões. E eu acho que é preciso encontrar um modelo mais justo de financiamento, não ao nível nacional, do ponto de vista que são aqueles grandes grupos económicos, mas mais ao nível local de informação. Eu acho que aí é que nós temos de trabalhar um modelo de forma a poder ajudar os meios de comunicação social locais. E depois deste, é claro que em Belém foram recebidos os presidentes dos grandes grupos, os pequenos nem sequer lá puseram os pés porque não foram convidados a lá estar, mas o que é certo é que a comunicação social local e regional, a maior parte das comunidades é daqui que querem esta informação, porque estão mais próximos e são aqueles que conseguem chegar, de certa forma, mais rápido às situações e àquilo que se vai acontecendo aqui. Isto também pode ser um bocadinho desastroso, porque se não olharem para a comunicação local, a comunicação social local, isto pode também comprometer um pouco a democracia. Claro, nós só podemos, eu costumo dizer, nós só podemos globalizar localizando. E, portanto, obviamente que isso compromete a democracia e compromete até, se quisermos, alguma imparcialidade que se quer na informação e na comunicação. Não podemos ter apenas 3 ou 4 grupos económicos fortes a nível nacional, em que foram recebidos, como disse, e bem. Obviamente que também seria impossível recebê-los a todos, mas tem que receber as associações representantes desses meios de comunicação. Até por isso,
a Constituição da Área Metropolitana de Braga faz todo sentido, porque nós temos, eu sou um defensor da regionalização, porque só estando mais perto das comunidades e dos processos conseguimos resolver os problemas das pessoas. E, portanto, se nós tivéssemos aqui uma área que claramente ouvisse os vossos problemas e fosse junto do Governo, dizer que temos X horas de comunicação social que não têm financiamento, que não têm subsídios, nós temos que os ajudar, mas são o garante de uma liberdade, de informação, de uma comunicação, para que as pessoas possam estar informadas. É um serviço público, não vale a pena. Nós éramos mais eficientes e de forma mais inteligente conseguimos gerir isso. Agora, não havendo isso, é muito complicado, mas é verdade que temos que fazer alguma coisa por esse modelo de financiamento. O papel das empresas no apoio também e na participação mais ativa para com os meios de comunicação social locais seria importante. Os empresários têm uma certa resistência em colaborar, em estar presente através até de sponsorização. Isso não é de forma, eu diria que isso existe, mas não é de forma generalizada. Eu conheço empresários que estão sempre abertos a ajudar a cultura, a comunicação social. Ora, eles têm que perceber que isto é uma atitude win-win. E, portanto, se eles perceberem que ganham ambos, ganhamos todos. E, portanto, obviamente que o empresário, por vezes, olha para o marketing, para a investigação como um custo e não como um investimento. O Daniel Pink dizia uma coisa que não interessa só a função, é preciso design. Porque é que nós compramos um casaco B em detrimento de um A? E, portanto, o casaco é um casaco, mas tem um design, tem uma cor diferente. E aqui é exatamente o mesmo. Se os empresários perceberem que o marketing estratégico, seja ao nível do marketing mix, seja ao nível da comunicação, seja ao nível da public-reportagem, seja ela o mecanismo que for, se eles perceberem que têm a ganhar com isto, eles investem. Agora, também, obviamente, tem que haver aqui uma proatividade da vossa parte, dos meios de comunicação social, junto das empresas. Mas até aí, os partidos e a política têm que ajudar a construir estas sinergias. Eu, enquanto Presidente da Federação, considero que um meio de comunicação social, se não estiver bem, é um problema que deve ser meu também. Obviamente que eu não quero dizer que temos que o salvar a todo custo, não é isso. Mas devemos olhar para o órgão de comunicação social, não como forma de controlar a informação, mas uma forma de ajudar a que a nossa informação e a nossa mensagem chegue a maior número de pessoas. E, portanto, esse problema desse órgão de comunicação social, se estiver mal, também é um problema meu. E, portanto, nós devemos de estar atentos e vigilantes para os ajudar. E também junto às próprias empresas. Porque há empresas que têm necessidade de comunicar, de divulgar. Obviamente que junto ao órgão de comunicação social não pode apenas haver, e como sabe, apenas comunicação pura e dura. Há colegas vossos que já têm dentro dos próprios meios de comunicação marketing. Fazem planos de marketing, fazem gestão de redes sociais. E porquê? Porque estão diariamente ligados à corrente, como se costuma dizer. E, portanto, isso também, obviamente que é uma estratégia que depende de vocês e é uma diversificação de risco que também vocês têm que impor a vocês próprios. Porquê? Porque não pode ser apenas informar e comunicar. Também pode ser uma prestação de serviços. Eu acho que isso também é uma oportunidade porque vocês têm os meios, têm os recursos humanos, só têm que mudar um pouco o chip, no sentido de ir junto das empresas e dizer, nós não queremos publicidade, nós queremos prestar-lhe um serviço. Porque muitas vezes as empresas não têm dentro da própria empresa um departamento de marketing, um departamento de gestão de redes sociais. Não têm. Ou porque descuram, ou porque não querem, ou porque tem alguém que lhe presta esse serviço. E já há várias empresas em que quem presta esse serviço são órgãos de comunicação social e não tem mal nenhum, até é importante, porque sabe como é que se comunica, até sabe ter uma oportunidade para comunicar, se for necessário, meios de televisão, meios de escrita, e portanto são um conjunto de sinergias que todos ganhamos. Agora, como é que isto se faz? É dando das mãos, é definindo uma estratégia global. Perguntava-lhe, então, relativamente às empresas, e deixando agora uma mensagem, não só às empresas, mas também a todo o distrito, quer num estado de pandemia que assola o nosso distrito, Portugal, o mundo, que mensagem é que deixa de confiança, quer aos empresários, e também às bases do seu partido, até porque brevemente irá ter também essa eleição tanto esperada. Eu costumo dizer que a falta de inovação constante é sinal de extinção iminente.
seja ao nível das empresas, ao nível dos partidos, ao nível dos órgãos de comunicação social, seja o que nível for, ao nível dos serviços públicos. Mesmo para nós próprios, nós devemos querer sempre mais. E quando alguém diz que está tudo inventado, é hora de pôr alguém de lado, porque nunca está tudo inventado. O mundo está em constante mudança e nós temos que ser capazes de responder aos desafios do futuro e aos desafios da mudança. E só com projetos, só com propósitos, e só quando o problema dos outros for o nosso problema, nós conseguimos vencer o futuro. Muito bem. Dr. Ricardo Costa, muito obrigado. Não, espero que em breve então venham essas eleições, porque a pandemia também nisso engrenou aqui um bocadinho a máquina, não é? Mas esperemos que então estes projetos assim venham para o distrito de Braga, a distrital de Braga, na qual o Dr. Ricardo Costa é candidato à presidência da Federação Distrital e em breve com novas ideias, porque assim como começou esta entrevista por dizer que, e ao longo da mesma a referir, que é preciso novas ideias, mais dinâmicas e um distrito mais ativo, porque parar ou estar na política por estar não é sistema, bem pelo contrário, é preciso trabalhar. E é com esta perspectiva que ficamos nesta entrevista com todos estes projetos, com todas estas ideias que Ricardo Costa quer mudar a Distrital de Braga. Um novo convidado em Janela Aberta, na próxima semana, assim aguardamos por si, também para nos acompanhar. Pode ver esta entrevista no meu canal em 709-708, nas plataformas, em famalicãocanal.pt e nas redes sociais. Fique bem e acompanhe Famalicão Canal. Tufama, solidamente consigo. Na Conti Service encontra profissionais que o podem ajudar e aconselhar. Antes de sair para a estrada, venha à Recaustagem Famalicense e faça uma verificação à sua viatura para uma viagem em segurança. A Recaustagem Famalicense deseja-lhe uma boa viagem. Recaustagem Famalicense Conti Service, especialistas em pneus e manutenção automóvel. Tech Pellets. Pellets, boa energia para o mundo. Estilo. Dizem que se vê. E ouve-se dizer que se tem. Nasce connosco. Cria-se. Vive-se. Experimenta-se. Conduz-se. Estilo, uns têm, outros não. Toyota CHR híbrido. Agora pode tê-lo, com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt. Transfradelos, transportadora de carga. Ligamos negócios. É tempo de ficar em casa. Há quem esteja a trabalhar para garantir os serviços mínimos. Por tudo isso, o Dom Brasas está aberto com o serviço takeaway, das 11 às 14 e das 18 às 21. Agora com um novo serviço disponível. A sua refeição entregue em casa ou no local de trabalho. Dom Brasas. Estamos juntos em todos os momentos. A sua vida tem novos projetos. A MCO tem a solução de crédito à sua medida. Habitação, automóvel, pessoal, consolidado. Encontre a solução. Realize os seus projetos. Saiba mais em amco.pt. A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 17 anos a construir o futuro. À procura de casa?
comprar ou arrendar. Na Acelm, encontra a sua casa, terreno ou espaço para negócio. Visite-nos em Vila Nova de Famalicão. Saiba mais em acelm.pt. Acelm, a imobiliária que vai ao encontro das suas necessidades. A criatividade inspira-nos. A paixão desperta os sentidos. A música cria proximidade. A determinação atribui competência. O conhecimento, oportunidade. O profissionalismo sobressai no palco e nas luzes. Arte Educa. Com a música, construímos pessoas. Didaxis. Tradição e modernidade. Agora também com o primeiro ciclo. As inscrições já estão abertas. Projetos de referência, inovação digital, ensino bilingue integrado com o Integrate Inglês. Peça mais informações junto da escola. O restaurante O Toneco tem disponível o serviço takeaway. Picanha, posta a toneco, bacalhau, frango na brasa, entre muitas outras especialidades. Faça a sua encomenda através do telefone 252 932 022. Restaurante O Toneco, sempre perto para o servir.